Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Nossa jornada com as propostas dos candidatos a prefeito em Taboão da Serra continua. E hoje é com a candidata Nil Félix, do PSOL. Estamos de volta. Nós estamos aqui com Nil Félix. Muito obrigado, Nil, por você atender o nosso pedido, viu? Obrigado, Nil. Obrigada, Adilson. Obrigada, Márcio, a todos que estão assistindo o programa Roda de Fogo. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa falar das nossas propostas. Muito bem, então nós já iniciamos o programa de hoje com Adilson Oliveira com os temas saúde e educação. Nil, eu gostaria de começar com educação. No atual governo, em praticamente 4 anos, nós tivemos professores, número insuficiente de professores nas escolas, professores sobrecarregados, adoentados por conta de ter que atender outras demandas, uniforme entregue sempre no segundo semestre, entre outras questões que colocar em xeque a qualidade da educação municipal. E, por fim, o IDEB, que caiu de 6,7 para 6,1. A minha pergunta, o próximo prefeito, a próxima prefeita, terá dificuldades para colocar a casa em ordem na educação? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sou professora também da rede municipal desde 2011. Eu tenho aí uma experiência dentro da educação, tanto em sala de aula quanto na gestão, como supervisora de ensino, na formação de professores. Então, como professora, eu digo que a gente só vai alcançar a qualidade da educação com professores e professoras valorizadas, com os profissionais da educação valorizados, porque, infelizmente, como foi falado agora, nossos professores estão sobrecarregados, nós estamos com salas superlotadas, nós estamos com escolas que estão com a estrutura toda que a gente sabe que está comprometida, com teto, com rachaduras, professores que não têm o material adequado para trabalhar. Então, primeiramente, valorização já. É isso que a gente está propondo no nosso plano de governo, a revisão do plano de carreira, sem a perda de direitos, porque nós sabemos que, historicamente, toda vez que nós falamos de uma revisão de planos de cargos e carreiras, a gente sempre tem uma perda de direitos. Então, a gente propõe essa revisão, chamando a nossa categoria para conversar, para que a gente possa elaborar de uma forma que fique bom para todo mundo. E também funcionários e funcionárias da educação que recebem menos que um salário mínimo, o que é realmente um absurdo acontecer numa cidade como a nossa. Então, nós vamos fazer a valorização dos nossos profissionais, a formação dos nossos profissionais e também trabalhar essa estrutura caótica que está dentro das escolas. Nós temos prédios que são antigos e que precisam ser revitalizados, a gente precisa ampliar esses ambientes, trazer a tecnologia a nosso favor, e é isso que a gente vai fazer. É possível fazer com que a qualidade de Taboão da Serra volte a ser exemplo, com notas altas do IDEB? É possível, desde que a gente trabalhe com a valorização, que a gente entenda o trabalho do professor dentro da sala de aula. Lógico que a gente também não pode esquecer, como eu já disse, a questão pandêmica, levar em consideração, mas não só a questão pandêmica, nós temos que levar em consideração esse momento que a gente vive dentro da nossa cidade de desvalorização, sucateamento da educação. Além da valorização do funcionalismo público na área da educação, que outras propostas você tem para aperfeiçoar o ensino com foco na aprendizagem dos nossos alunos? Bom, primeiramente, uma demanda muito alta que nós estamos ouvindo nas ruas é a questão das creches. Nós temos uma fila de crianças que ainda não têm acesso à creche. Nós vamos ampliar o atendimento em creche, sendo
pode ser até com as conveniadas que nós já temos, porém, de uma forma orientada, que a gente entenda qual é a estrutura que será oferecida, porque nós temos conveniadas insalubres, dando assistência para as nossas crianças. Eu falo por causa própria, eu estive em uma conveniada, trabalhei numa conveniada em que a gente não tem condições nenhuma de trabalho e de fazer a educação acontecer naquele ambiente. Então, primeiramente, a gente trabalhar esses ambientes, a gente ter um ambiente adequado para a aprendizagem. O ambiente, ele influencia muito, né? Nós que somos da área, a gente sabe que se a gente não tiver esse olhar de criar esse ambiente que seja um ambiente de aprendizado, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Nil, em relação à aprendizagem dos alunos, além desta proposta de valorização dos funcionários, que outras ações haverá no seu governo para fazer com que as nossas crianças tenham a recuperação do aprendizado? Bom, eu já fui coordenadora do programa Mais Educação, que foi um programa do governo federal na época do presidente Lula, que é a escola em tempo integral. Então, esse programa foi extinto a partir do governo Michel Temer. As crianças tinham acesso no contraturno a diversas atividades de cultura, de esporte e também de letramento e de matemática. Então, nós vamos colocar de forma gradual a educação em tempo integral nas escolas para que a gente possa trabalhar por mais tempo a aprendizagem dos nossos estudantes, oferecendo diversas atividades em que eles possam desenvolver as habilidades integralmente. Então, em relação ao ensino fundamental no caso, Isso. Né? Os alunos vão ter aula no seu período normal e no outro período, no contraturno, vão continuar com atividades. Exato. Foi uma experiência que nós tivemos no nosso município enriquecedora, com ótimos resultados, né? Porque os alunos, os estudantes, eles tinham muita vontade de estar na escola, porque eles aprendiam de uma forma lúdica, através de um esporte, por exemplo, lendo as regras. Então, de uma forma lúdica, a gente conseguia fazer com que a aprendizagem se tornasse algo que não fosse a sala de aula, aquele formato. Então, a gente trouxe outro formato e foi um sucesso. Então, nós vamos retomar o programa da Escola em Tempo Integral, e esse programa vai nos auxiliar a recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes. Nil, em relação à questão da creche, em novembro do ano passado, a então secretária Dirce Takano disse que havia um déficit de vagas de creche em torno de 2.600. O governo Aprígio não construiu nenhuma creche. Não. Né, e fez quase nenhum convênio, acho que só 1 ou 2. Como é que você vai atacar nesse problema de déficit de vaga de creche? Nós vamos fazer primeiro um mapeamento, né? E a partir deste mapeamento nós vamos construir escolas. Nós vamos ter escolas municipais infantis para que a gente zere a fila de creches, porque é um direito e é um absurdo nós termos uma demanda tão alta de mães, de famílias que não têm o acesso à creche, e nós vamos colocar a creche em período integral, das 7 às 19 horas, para que esses estudantes e para que essas famílias tenham atendimento neste período integral. A vaga de creche no seu governo, Nil, será zerada? Zerada. É um compromisso de uma professora para toda a nossa sociedade taboanense. Não haverá fila em creche mais em Taboão da Serra. Nil, vamos falar então agora de saúde, né? Acho que os principais temas de educação a gente conseguiu contemplar. Questão da saúde. Eu quero começar com as UBSs, o atendimento de atenção básica. Hoje nós temos o mesmo número de UBSs do que 4 anos atrás. Bom, com exceção de um equipamento improvisado, foi a UBS Laguna, né? Bom, inicialmente eu gostaria de saber como é que vai ser o atendimento aos pacientes de Taboão da Serra nas UBSs. Vai ter melhoria? Bom, nós estamos propondo a UBS digital, né, que vai funcionar como? Os nossos usuários munícipes, eles vão ter, através da UBS digital, o teleatendimento. Eles vão ter como marcar as consultas, acompanhar os seus exames. Então, o teleatendimento, a UBS digital, ela vem
para modernizar a nossa saúde. O modelo de saúde que nós temos hoje é um modelo arcaico. Nós não utilizamos a tecnologia ao nosso favor, e a gente já passou da hora de utilizarmos a tecnologia. Então a gente propõe a UBS digital, a gente propõe a criação da UBS no Sítio das Madres, também no Pazini, Ouro Preto, e no Parque Albina, que são 3 demandas que nós, ao ouvir a população, nós entendemos que de imediato nós temos que criar 3 UBSs e gradualmente a gente mapear a nossa cidade para que a gente possa implementar outras UBSs. UBS digital, o morador vai conseguir marcar consulta através de como? Um aplicativo, por exemplo, já funciona em outros municípios, é uma tecnologia que Taboão da Serra merece ter. Então, em outros municípios nós já temos a UBS funcionando no celular, digitalmente, e Taboão da Serra terá também. É uma forma de trazermos a tecnologia para modernizar, para tornar eficiente tanto a marcação de consultas, de exames, o acompanhamento. Por exemplo, a pessoa ela vai marcar, ela vai ter a sua consulta agendada e ela vai ter um lembrete, sua consulta, não se esqueça, e de todas as orientações que ela precisa. O teleatendimento também, que é uma realidade em vários lugares, ele constitui em um médico. A pessoa pode passar no médico, fazer o primeiro atendimento presencial, mas um retorno que seja de teleatendimento. Porque o retorno normalmente é para você mostrar seus exames, para o médico te orientar qual é o seu tratamento. Então, nós estamos propondo também o teleatendimento para que a gente agilize os atendimentos na nossa saúde. O paciente de Taboão da Serra, lá na UBS, em quanto tempo, no seu governo, ele vai conseguir marcar uma consulta? Ele chega hoje na UBS, ele vai conseguir passar no clínico em quanto tempo? Olha, o que a gente escuta na cidade é que essa marcação de consultas, dependendo do especialista, você demora meses para você conseguir. Nós vamos conseguir que esse atendimento seja na semana. Ele não precisa esperar meses para ser atendido. Por isso que nós colocamos também o credenciamento de médicos especialistas, que é uma demanda imensa. Nós não temos ginecologistas, neuros, para atender uma demanda enorme na nossa cidade. Nós não temos médicos suficientes. Nós estamos propondo o credenciamento de médicos de especialidades, porque a demanda é muito alta e as pessoas estão demorando meses para passar, até mesmo no oftalmo, a questão odontológica, e a gente vai criar os mutirões aos finais de semana nos nossos equipamentos públicos para que a gente consiga alcançar também a fila zero para a demanda da saúde. Só concluindo em relação à saúde, a questão dos prontos-socorros. O que vai mudar nos prontos-socorros? Hoje ainda há muita demora, não é? Reclamação de médicos que não atendem bem. E essa empresa, as 2 empresas, na verdade, que estão à frente dos prontos-socorros, vão continuar no seu governo? Bom, a revisão de contratos da prefeitura, ela vai passar por todas as secretarias, por todos os espaços públicos. Então, na saúde não será diferente, assim como na educação. Nós vamos rever todos esses contratos, porque são contratos milionários e a gente tem que fazer, sim, a checagem da qualidade desse trabalho que está sendo entregue, e a gente não vai deixar passar contrato milionário que não esteja sendo eficiente para a nossa população. Então, a gente vai fazer revisão dos contratos e nós vamos criar também os mini laboratórios, tanto na UPA, quanto no pronto-socorro infantil, quanto no pronto-socorro antena. Nós não temos laboratório próprio em Taboão da Serra, o que é uma vergonha, então nós vamos criar 3 mini laboratórios para que o paciente, assim que o médico solicitar determinado exame, esse exame já possa ser realizado ali no mini laboratório que vai estar ali à disposição. Só uma resposta rápida em relação ao prédio da UBS do Laguna. O que você vai fazer com ele, da obra que foi iniciada? Se a gente perceber e tiver o estudo que fale que a gente pode continuar a obra, nós vamos continuar. Se falar que é para demolir, nós vamos demolir e nós vamos construir de novo. Mas do jeito que está, não vai ficar. Em 1 ano a gente vai entregar o UBS do Laguna, porque o povo do Laguna merece, é uma luta e a gente está aqui assumindo o compromisso de entregar a UBS Laguna do jeito que tem que ser. Márcio Cancian. Muito bem. Nil Félix, na questão do transporte, né?
Nós temos aí a malha viária muito precária, né? O mapa de circulação muito precário, lotação e muita reclamação com relação à demora nos ônibus, né? E nós temos também, juntando aqui na questão do transporte, a questão da BR, ex-BR, né? Hoje Avenida Aprígio. Qual as duas, é dentro dessas duas soluções que você pode colocar como proposta no seu governo? Bom, primeiramente a revisão do contrato com a Pirajussara, porque tem que ter coragem, é um monopólio na nossa cidade esse contrato com a Pirajussara e a Ferivima. Nós estamos propondo a revisão desse contrato porque o monopólio muitas vezes, a maioria das vezes, ele é muito prejudicial à sociedade, porque você não tem a livre concorrência, né, como ela deve ser feita, e aí fica uma empresa perpetuando e ganhando muito dinheiro, entregando um serviço que não é um serviço que a gente pode aplaudir. Então, em questão da tarifa de Taboão da Serra, que é uma das maiores, assim, uma tarifa muito cara para um serviço que a gente vê que é precário. Tenho ouvido bastante também a população falar, não tem ônibus, né? Tarifa zero, mas ônibus zero. Então a gente vai rever também essa questão, ampliar a tarifa zero, não só ao domingo e aos feriados, né? Então a gente vai ampliar, porém com um serviço adequado e fazer toda a nossa manutenção de asfalto. A gente propõe aí um choque de gestão, porque a manutenção da cidade também foi algo que foi muito sofrido durante esses últimos anos, né? Nunca vi um governo que deixou a manutenção da cidade chegar ao ponto que chegou. Claro que em período eleitoral a gente vê que é um corre-corre, mas o povo não se engana mais, sabe o que é trabalho e o que é eleitoreiro. Então é isso. Enquanto a nossa sempre BR, nós estamos falando muito que a BR ela tem que passar por um processo de estudo, de uma equipe qualificada, de engenheiros, de advogados, da parte jurídica, porque muito se fala em tirar tudo. E a gente não pode ser leviano ao ponto de achar que é a solução, porque aí sim a gente está de novo brincando com o dinheiro do povo. O dinheiro público é sério e a gente precisa levar a sério o que está acontecendo na BR. É trânsito, acidente. Não vejo ainda algo positivo. Deu certo? Ainda não. Se eles falam, né, o governo tem falado muito que quando ficar pronto, mas se der errado a gente tem um outro plano. Isso não pode acontecer numa cidade como Taboão da Serra. Uma obra que impactou a vida de todos nós, né? Uma obra que foi feita de uma forma rápida, era para ser feita em 4 anos, estão tentando fazer em 4 meses e a gente está vivendo isso aí, esse caos que está aí na BR. Você falou em tarifa zero. Como é que pode fazer assim? Qual a sua ampliação, né? Qual a sua ideia? Ampliar de segunda a sexta, de segunda a sábado, algumas horas. Qual a sua proposta? É a ampliação do tarifa zero? Como seria? Por exemplo, por que não já implantar a tarifa zero de início aos finais de semana e feriados? Você já atende uma demanda da sociedade que quer ir, por exemplo, vamos criar, por exemplo, o céu lá no Arena. Então, as pessoas que quiserem frequentar, elas nos finais de semana elas já vão ter como ir. Né? Você movimenta também os polos culturais, o Parque das Hortênsias. Então as pessoas elas tiram o final de semana para estar com a família e elas vão poder fazer isso sem ter esse prejuízo, porque é uma tarifa altíssima. Então já começa aos finais de semana e feriado. Então você só vai incluir aos sábados, então, né? Só incluir o sábado. De início, sim. E aí nós vamos fazendo esse estudo de impacto orçamentário, de discussão com a própria empresa, e aí a gente vai aumentando gradualmente. Mas de início já deveria ser finais de semana e feriado, não somente domingo e feriado. Então seria também mais o sábado. O sábado. E também para todos os funcionários públicos, porque a tarifa zero não atende todos os funcionários, né, somente os moradores de Taboão da Serra, sendo que a partir do momento que é um trabalhador de Taboão da Serra, uma trabalhadora de Taboão da Serra, nós vamos colocar tarifa zero para eles também. Muito bem. Na questão da insegurança em Taboão da Serra, né?
A gente sempre, falando de segurança, é o problema do governo do Estado. Isso já, né? Mas é sempre bate nessa tecla, porque a GCM ela é uma corporação importante nesse quesito segurança, né? Qual a sua proposta para a GCM melhorar a segurança em Taboão da Serra? Bom, primeiramente a nossa guarda, deixar aqui os nossos parabéns, porque mesmo com todos os problemas enfrentados nesses últimos anos, realiza um trabalho de excelência na nossa cidade, e nós sabemos que a insegurança que nós temos não é culpa dos nossos guardas, e sim de uma má administração. São guardas que ficaram sem os seus equipamentos de trabalho, sem as câmeras de monitoramento, sem a inteligência da guarda funcionar. Então a gente entende que vamos ter que passar pela nossa valorização também, os guardas municipais, plano de carreira, salarial. Então a gente vai primeiro chamar também essa comissão de guardas e vamos fazer com que a guarda seja melhor remunerada. Nós vamos aumentar o efetivo da guarda, nós vamos implementar a lei, a patrulha guardiã Maria da Penha, que está sucateada, que é a guardiã das mulheres, que combate o crime e a violência contra as mulheres, e nestes últimos anos foi um sucateamento vergonhoso. Então a gente não vai deixar isso acontecer. Nós vamos aumentar o efetivo da guarda, nós vamos colocar segurança nas escolas através da nossa guarda municipal, na entrada e na saída das escolas, e também fortalecer a patrulha guardiã, que é algo primoroso na nossa cidade que precisa ser valorizado. Nil, eu queria saber o seguinte: pouco se coloca, vamos dizer assim, entre aspas, a classe política, pouco se coloca a cara para bater com relação à segurança, né? Qual a sua relação que você poderia ter com o governo do estado, onde está focado ali, né, a segurança na cidade? Não é lá que você pretende bater a porta do governo do estado também? Sim. Por exemplo, nós estamos propondo, e será com diálogo no Estado, a Delegacia da Mulher 24 horas, né? Então, a Delegacia da Mulher, ela não funciona 24 horas e nem aos finais de semana, que o índice de violência contra as mulheres é noturno e finais de semana. E nós vamos dialogar com o governo do Estado e vamos dialogar também para que a gente possa trazer a operação delegada, que é o policial militar que optar e vir trabalhar na nossa cidade no seu período de folga, para que ele seja remunerado por isso. Então, a gente ajuda no sentido do policial militar sair do bico, ele vai trabalhar no município, ele vai aumentar essa segurança do nosso município. Então, é uma parceria do município com o Estado, e também podemos ampliar esse programa para os nossos guardas municipais que também estejam de folga e queiram trabalhar no período de folga na nossa cidade, para que a gente aumente a nossa segurança, para que a gente combata a criminalidade. Muito bem, então, como os índices estão só subindo, né, provavelmente você assume num patamar muito alto, né? Como você deve fazer assim para baixar esses índices? Né? Terá que ter uma ação muito forte. Sim. Qual seria? Primeiro, você trabalhar com a inteligência da polícia, da GCM, porque para você fazer um mapeamento da criminalidade, você precisa ter esses registros, né? Então, através da câmera de monitoramento, você fazer esse levantamento da criminalidade, onde está acontecendo, e com um efetivo da guarda maior, com a guarda equipada, porque nós não podemos mandar o guarda para a rua se ele não tiver com o que ele precisa, né? E guarda precisa sim do armamento, o guarda precisa sim com o seu rádio, o guarda precisa estar equipado com os seus equipamentos. É a mesma coisa que mandar um professor para a sala de aula e ele não ter um giz, né? Então a gente precisa entender quais as necessidades desse guarda, aumentar também a questão dos nossos carros, a patrulha, e aí tudo isso que a gente precisa rever na nossa cidade, que foi o sucateamento, né, da nossa segurança pública. E colocar pessoas à frente da segurança pública que são comprometidas e que realmente estão preocupadas em defender a nossa população.
Nós estamos indo para, acho que é o terceiro secretário de Segurança Pública, e toda a troca é uma quebra, né? Você tem que retomar tudo, você tem que ter a confiança daqueles funcionários, da guarda. Então, toda troca, ela tem um período de transição que não é fácil, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho que seja contínuo, ainda mais na segurança pública. Muito bem, nós vamos iniciar o bloco agora com o tema livre. Adilson Oliveira. Nil, eu estava olhando aqui o seu plano de governo que você registrou na Justiça Eleitoral. Você fala sobre a questão da saúde mental. Os pacientes de Taboão da Serra, muitos pacientes, têm dificuldades de encontrar até um psicólogo na UBS, né? Além de colocar profissionais para cuidar da saúde mental nos bairros, nas UBSs. Que outras medidas você pensa no seu governo? Nós temos um programa de saúde mental que vai ser voltado para todos os nossos servidores públicos. Então, o servidor público ele vai ter um programa específico para que esse servidor seja atendido, porque nós sabemos também que o servidor público ele tem um trabalho sob pressão e muitas vezes no ambiente que não é favorável. Então, nós vamos criar esse ambiente favorável e nós vamos oferecer saúde mental aos nossos servidores. Ampliação do serviço de CAPS, adulto, infantil, que é insuficiente na nossa cidade. A saúde mental ela é urgente, não só em Taboão da Serra. A saúde mental ela é urgente a nível mundial. A gente está vendo aí a sociedade caminhando por questões psicológicas que se um gestor, se uma pessoa que se propõe a cuidar de pessoas e não se atentar a isso, a gente vai ter uma sociedade doente, mais ainda, e a gente não vai ter como recuperar. Nil, você já falou bem rapidamente sobre a Arena Multiuso. Sim. Lá vai ser um céu? Você tem essa proposta? Isso. A gente está propondo a criação do céu, desculpa, porque nós tivemos a visita do nosso secretário de periferias do governo Lula, Guilherme Simões, e a gente fez essa consultoria com ele, se o governo federal entraria com a gente para que a gente pudesse ter o primeiro céu em Taboão da Serra, e ele falou, Nil, pode contar com o governo federal para que a gente coloque o céu lá no coração da periferia, que é no Arena Multiuso, que por 3 anos e meio ficou totalmente abandonado, e agora estão tentando recuperar, fazer alguma coisa, mas a gente sabe que não é isso que o Arena precisa. O Arena não precisa de uma oficina aqui, uma oficina ali, mal feita. A gente precisa recuperar aquele espaço público no coração da periferia e oferecer serviço público de verdade. Cultura, lazer, esporte e educação. Justamente, qual que vai ser a sua política de cultura como prefeita de Taboão da Serra? O governo Aprígio revogou agora os editais da Lei Aldir Blanc, fazendo com que Taboão perca 2 milhões de reais que seriam destinados aos artistas e fazedores de cultura. Como é que você vai lidar com a cultura em Taboão da Serra? Bom, primeiramente, eu tenho orgulho de falar que eu estive 1 ano à frente da cultura de Taboão da Serra, porque enquanto eu estive lá, eu fiz um trabalho junto com a equipe, um trabalho de excelência. Nós entregamos a Lei Paulo Gustavo para os nossos artistas de um tempo recorde, digo, porque São Paulo ainda nem pagou a Lei Paulo Gustavo. Do Conisul de Taboão da Serra foi o primeiro a fazer todos os trâmites. Primeira coisa que nós vamos implementar em Taboão da Serra, em 2025, para a nossa cultura, 1% do orçamento para começar, até chegar a 2%. Porque se você não valorizar a sua cultura da sua cidade, você não está investindo nos seus jovens, nas suas crianças e no seu povo. Esse percentual inicial de 1% representaria que avanço? Hoje está em quanto? Não chega, 0, alguma coisa, não chega a 1% ainda. A gente teve essa proposta na época que a gente estava no governo de aumento do orçamento e nós não fomos atendidos, foi um dos fatores que me levaram a sair do governo. Então, 1% da cultura a gente consegue tanto a valorização dos profissionais da cultura, quanto a realização do nosso calendário cultural, quanto a reforma dos espaços culturais que estão caindo aos pedaços,
essa é a verdade, a gente não pode negar. Então, 1% da cultura já é algo que a gente consegue trabalhar, porém não é o ideal ainda. Por isso que nós estamos propondo 2%. Canciano. Muito bem. Você já disse que ingressou no governo Aprígio. Agora, eu queria saber como foi e por que você desembarcou do governo Aprígio. Foi essa questão da cultura, né? Quando a gente abraça uma causa, a gente quer fortalecer a causa e todo mundo se fortalece junto. E comecei a perceber, pessoalmente falando mesmo, que eu não estava sendo tão fortalecida quanto eu estava fortalecendo ao governo. Então, foi uma das questões. Porém, o que mais pesou a minha saída do governo Aprígio foi quando houve a questão da área de ZEIS, né? A área de interesse social, que foi comprada pela cooperativa, e nós ficamos sabendo pela internet sobre essa compra, e muitas pessoas ligando, olha, compraram uma área de interesse social e tal. Para nós isso foi definitivo, nós nos sentimos com uma facada nas costas, e eu entreguei meu cargo. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, fiz o meu trabalho, mas fui até ali e falei, não, para nós não dá. Nós temos 41 anos de história com o nosso movimento e não jamais abriria mão dessa história por qualquer cargo, seja com quem for. A partir desse momento, você se propôs a sua candidatura a prefeita. Como é que foi isso? Foi uma coisa pensada ou não estava nos seus projetos? Na verdade, após a minha saída, né, a gente sempre teve uma proximidade muito grande com o Guilherme Boulos, com o pessoal, a partir do momento que a gente estava nas ruas, na campanha do Lula, nós estreitamos esse laço com a esquerda, com as pessoas que trabalham no campo progressista, e surgiu a candidatura, e eu falei, é a hora, né? A gente tem que ter nosso campo, a gente tem que firmar as nossas ideias, a nossa ideologia, e não tinha não era algo premeditado, né? Foi algo que foi construído, foi conversado tanto com o Guilherme Boulos, com o diretório municipal, com o MST, foi uma construção até chegar à candidatura professora Nil Félix e Dinha Souza. Muito bem, caso você seja eleita, qual seria o papel de Paulo Félix no governo? Ele vai ser o vereador, né, lá na Câmara, e ele vai ajudar a governar, aprovando leis, né, para o nosso povo. Esse vai ser o papel do Paulo Félix, que sempre foi um vereador combativo. Então, ele vai estar lá na Câmara para dar sustentação ao governo da Nil Félix. Muito bem. Nil, em relação à questão do campo da esquerda, o PSOL se considera um partido de esquerda. O PSOL é de esquerda e o PT, que está com Aprígio, não é mais esquerda? A questão do PT eu acho que é mais fácil, eu prefiro que eles respondam. Nós respeitamos a decisão do partido, mas a gente fala por nós somos um partido de esquerda, o PSOL é um partido de esquerda que está federado com a rede, e nós estamos nas ruas levando as nossas propostas, e o eleitorado de esquerda progressista de Taboão da Serra agora tem uma opção, que é a nossa candidatura. O fato é que o PSOL sempre esteve ligado, ou pelo menos na maior parte do tempo, associado ao PT. O PT e o PSOL estiveram sempre juntos. Aliás, estão juntos na candidatura de Guilherme Boulos em São Paulo. Você conversou com o PT para haver uma composição dos partidos de esquerda? Não, nós chegamos a conversar sim, para tentar fazer a frente ampla, né? Como está em outros municípios, em especial São Paulo, que é o que está mais abrangente, mais em movimento. Mas entendemos o que o PT seguiu o caminho, entendemos que tinha outros compromissos a seguir, e tudo bem. E nós resolvemos continuar no nosso caminho, com a candidatura própria, mesmo sendo o pessoal rede, mesmo sendo só nós, por nós, nunca vai ser fácil. A gente segue com o coração, com muita sola no asfalto, conversando. São campanhas milionárias que a gente está vendo nas ruas, mas a nossa campanha, na maior humildade, está indo para as ruas também, conversar com a população, olho no olho, e é isso que faz o nosso diferencial. Uma das questões apontadas para que você ficasse
insatisfeita com a sua participação no governo foi o que foi apontado como uma ingerência do então colega de secretariado, Vanderlei Bressan, que estava no desenvolvimento econômico e tinha sido secretário de cultura. Ele invariavelmente aparecia mais como aquele agente político da cultura do que a própria secretária, que era você. Queria que você comentasse a respeito disso. A ingerência, entre aspas, de Bressan atrapalhou a sua gestão à frente da pasta? Não, em nenhum momento eu deixei a pasta por conta de ingerência, né? As questões foram outras, mais a questão que eu comentei sobre o MST. A gente teve vários momentos de conversa, eu e o Bressan, e muitas vezes a gente chegava em algum acordo. Porém, algumas vezes realmente, né, passava do limite, e aí eu me posicionava e falava, não é assim que funciona, conversava, tal, mas chega alguns momentos, né, como todo ser humano, a gente realmente não tolera. Mas passou, né, ele está lá no governo, é candidato, e eu trabalhei, fiz todo o trabalho na cultura, mesmo com todas as questões que atravessamos, e conseguimos realizar o nosso trabalho e deixar a nossa marca. Nós temos muitos fazedores de cultura que estão hoje nos apoiando por conhecer o nosso trabalho, por respeitar o nosso trabalho e saber de como foram tratados na nossa gestão, né? Os fazedores de cultura tiveram um diálogo, nós abrimos as portas e nós conseguimos manter esse diálogo até hoje. Então, a gente mostrou o nosso trabalho, a seriedade que a gente estava trabalhando. Então, hoje, se nós temos apoio da cultura, de vários fazedores de cultura, é por conta desse trabalho realizado. Nessa linha, que balanço você faz da sua atuação como secretária de Cultura? O que você conseguiu acrescentar? Não, bom, primeiramente a questão da Lei Paulo Gustavo, né, que nossa cidade foi muito bem. Nós trouxemos a primeira Bienal do Livro, com os nossos artistas literários, nós conseguimos valorizar esses artistas que nunca tiveram oportunidade. Nós conseguimos fazer um festival de rock que foi um sucesso. Nós realizamos a formatura da Escola de Artes, das duas escolas de artes, 12 mil pessoas no ginásio de esportes. Então, nós fizemos um trabalho que, assim, de visibilidade, nós conseguimos contemplar os artistas da cidade, nós trouxemos o Dexter no movimento do hip hop, junto com os artistas do hip hop, fortalecemos os polos culturais que nós temos na periferia, através de várias ações, atividades, conseguimos revitalizar. O Polo CSU, por exemplo, foi na nossa gestão que conseguiu revitalizar, conseguiu colocar as atividades para funcionar. Então, nós, em um ano, 12 meses, nós conseguimos realizar, trouxemos o Sérgio Vaz, né, para que ele pudesse publicar o último livro. Então, foram momentos de muita alegria para a gente, na Paixão de Cristo, que foi um fenômeno também, a retomada, né? Nós conseguimos fazer uma Paixão de Cristo com o público, foi um fenômeno. Então, retomada da Paixão de Cristo, até mesmo a Marcha para Jesus, encontros de matriz africanas, liberdade religiosa, nós trouxemos para a cultura também. Nil Félix, a cidade, o eleitor de Taboão da Serra terá a oportunidade de eleger a segunda prefeita, né, da história da cidade. A primeira foi Laurita Ortega Amaro, e eu gostaria de saber se você de alguma forma vai se inspirar no governo de Laurita Ortega Amaro. Laurita foi uma mulher à frente do tempo, né? Porque foi numa época que hoje já é complicado para a mulher ocupar os espaços da política, que é um ambiente hostil também. Imagina como que foi para a Laurita, e ela foi uma mulher sensacional na área social. Então, como eu também me inspiro na questão de fazer pelo social, de estar junto com o povo, é isso que eu quero enquanto prefeita eleita a partir de 2025. Muito bem. Felizmente nós vamos chegando, né, ao final do nosso programa. Nil Félix, que eu gostaria de te conceder, um minuto aí para você fazer as suas considerações finais, uma palavra aí para o seu eleitorado.
Bom, primeiramente agradecer por este momento, é uma oportunidade para que todos os taboanenses possam conhecer melhor as nossas propostas, conhecer melhor a professora Nil Félix e Taboão precisa saber que agora tem uma opção, que é a candidatura de 2 mulheres, professora Nil Félix, Dinha Souza, PSOL 50, dia 6 de outubro. Ok, então, estamos chegando ao final do nosso programa Roda de Fogo de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Dilson. Obrigada, Márcio. Na semana que vem, o Roda de Fogo vai continuar nessa jornada com propostas dos candidatos a prefeito em Taboão da Serra. Até lá. Até. Até.